Olá! Na aula de hoje trataremos sobre direitos políticos, que é estudado dentro do direito constitucional. Mas afinal, o que são direitos políticos? Quando falamos em direitos políticos, estamos falando de direito constitucional. É a Constituição Federal que nos dá o direito de intervir na coisa pública de maneira direta ou indireta. Num país democrático como o Brasil, os cidadãos podem intervir na condução das políticas públicas de diversas formas. No nosso caso, isso ocorre através da eleição de representantes para os poderes executivo e legislativo. Os direitos políticos no Brasil estão explícitos no artigo 14º da Constituição, que diz inicialmente o seguinte: Artigo 14º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante: 1º, plebiscito; 2º, referendo; 3º, iniciativa popular. Então, começamos com alguns conceitos para desvendar. Primeiro, você sabe o que é sufrágio universal? Não? Então vamos descobrir agora. O conceito de sufrágio universal diz respeito ao direito da população adulta do país de exercer o voto. No dicionário, o sufrágio significa voto, e o adjetivo universal garante que o voto não considera elementos sociais, religiosos, culturais, econômicos, sexuais e por aí vai. No Brasil, a Constituição garante que todas as pessoas têm direito ao voto, salvo os menores de 16 anos. Plebiscito. O plebiscito é uma forma dos representantes eleitos pelo povo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal consultarem a população sobre um tema específico para depois criarem uma lei de acordo com a decisão. Talvez você não lembre, mas em 1993 o Brasil realizou um plebiscito para saber duas questões: se o Brasil deveria adotar a monarquia ou a república e se deveríamos ser um país presidencialista ou parlamentarista. Como você já sabe, quem ganhou o plebiscito foi a República Presidencialista. Então, o Congresso Nacional criou as leis para que a vontade popular fosse obedecida. Referendo. Já o referendo é a consulta ao cidadão sobre um projeto de lei já criado e aprovado pelo Congresso. É como se a população desse a palavra final em relação à implementação ou não da lei. Em 2005, o Brasil teve um referendo que colocou o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, comercialização de arma de fogo, para aprovação ou rejeição da população. Iniciativa popular. A iniciativa popular é uma forma da população se reunir para criar uma lei sem a iniciativa de um representante eleito. Para isso, o projeto de lei precisa ter a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional e 0,3% do eleitorado de pelo menos 5 estados. Após conseguir essa adesão, o projeto precisa ser analisado no Congresso Nacional, votado, aprovado e sancionado pelo Presidente da República. Agora vamos falar sobre quem pode ou deve votar no Brasil. O parágrafo 1º do artigo 14º da Constituição elenca quem pode ou deve votar no Brasil. Primeiramente, sabemos que votar é obrigatório para os alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70. O voto é facultativo para as seguintes pessoas: os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Além disso, um detalhe importante: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, Exército, Aeronáutica e Marinha, os conscritos. Mas e quem pode se eleger no Brasil? Já falamos sobre os direitos políticos dos eleitores. Agora vamos passar para os candidatos. Quais são os critérios para se eleger num cargo público no Brasil? Primeiro, existem 5 critérios básicos indispensáveis. Primeiro, nacionalidade brasileira. Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos. Há casos de pessoas com direitos políticos cassados por cometimento de crimes, por exemplo. Terceiro, o alistamento eleitoral. Registro do título de eleitor. Quarto, o domicílio eleitoral na circunscrição. Você não pode se candidatar fora da cidade ou estado onde você vota. E quinto, a filiação partidária. Além desses elementos básicos, temos a questão da idade, que é muito comum ser cobrada em concursos públicos.
A idade mínima para se eleger nos diversos cargos públicos é a seguinte: 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. No caso do militar, há uma diferença sobre sua elegibilidade. Caso ele queira concorrer a um cargo público, deve-se considerar o seguinte: se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Finalizando, lembre-se que são inelegíveis os inalistáveis, quem não pode votar por qualquer motivo, e os analfabetos. Aquela pergunta básica: parentes de políticos podem se eleger? Essa é uma pegadinha muito comum nas questões de direitos políticos. Você já ouviu falar em nepotismo? Bom, entenda o conceito. A prática pela qual um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes. A Constituição Federal, porém, fala de uma forma prática diferente, mas que pode ser confundida em uma pegadinha. Trata-se da inelegibilidade de parentes de ocupantes de alguns cargos do Poder Executivo. Veja o trechinho da Constituição. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até ao segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Agora você não se confunde mais com essa armadilha. Alguns detalhes importantes. Chegando ao final do conteúdo de direitos políticos propriamente dito, segue alguns detalhes que você deve ficar atento na sua prova. Primeiro, os ocupantes de cargos no Poder Executivo poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Segundo, para concorrerem a outros cargos, os chefes do Executivo devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Terceiro, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, caso haja provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Tudo o que vimos aqui nessa videoaula está na Constituição Federal nos artigos 14º, 15º e 16º. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like e até o próximo vídeo do canal.